Olá, mais uma edição do Jogo de Ideias, transmitido diretamente da Sala Itaú Cultural, em São Paulo. Um dos livros brasileiros recentes dessa literatura contemporânea que mais sucesso fizeram e vem fazendo no exterior, Galvez, Imperador do Acre, do escritor amazonense Márcio Souza. O Márcio Souza é autor de uma biografia bem vasta, não só em literatura, em prosa, mas também no teatro. Ele é autor de Caligrafia de Deus, O Fim do Terceiro Mundo, Breve História da Amazônia, A Ordem do Dia, Brasileiro Voador, que é uma biografia romanceada de Santos Dumont. O Márcio Souza, tenho o prazer de ver nas livrarias agora, Galvez, o Imperador do Acre, em quadrinhos, né? Com o roteiro do Domingos de Masi e ilustração de Miguel Imbiriba. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, Claudinei. Tudo bom. O Márcio, antes da gente falar dos quadrinhos, o Galvez, eu lembro que quando ele foi lançado, ele teve uma trajetória no Brasil muito grande e tal. Eu tenho até a minha edição, é a 15ª edição, já, né? Quando saiu pela Marco Zero, que é essa aqui. Essa edição, eu tinha uma edição mais recente, aquelas coisas que você vai emprestando, depois você perde a referência de onde está o livro, aí você vai tem que adquirir outro. Mas o Galvez ele é um marco por sua trajetória internacional, principalmente, né? Eu acredito que até hoje ele é um livro, inclusive, adotado em algumas universidades americanas, esse tipo de coisa, né? O que fez do Galvez ter essa trajetória internacional muito própria, muito interessante, mesmo porque como romance foi seu primeiro romance, né? Exatamente. O que fez o Galvez estourar, não só no Norte, né, mas na Europa e nos Estados Unidos? Olha, é difícil explicar, né? Realmente eu não teria como dar uma explicação racional sobre o fato. Eu mesmo me perguntei várias vezes e a minha primeira impressão, minha primeira teoria era de que um romance que tratava da Amazônia. Então é uma região que fascina as pessoas têm curiosidade. E era isso que eu pensava quando o livro saiu nos Estados Unidos, e eu tive a oportunidade de fazer contatos, especialmente com universitários, leitores em geral, mas em geral leitores das universidades. Especialmente, o livro foi lançado em 1980, lá nos Estados Unidos, e em setembro de 80 eu fui convidado para fazer uma tarde de autógrafos numa livraria na Quinta Avenida, que nem tem mais. Essa livraria hoje é uma loja da Benetton. É uma loja da Benetton. Scribner & Sons, era uma livraria muito bonita. O prédio está igual, mas já é uma loja de roupas. E depois eu fiz alguns encontros, leituras e debates na Universidade de Nova York, em Colômbia, numa escola no Brooklyn. E o que eu comecei a perceber é que, é claro, a Amazônia tinha um fascínio, mas não era bem isso que os estudantes, pelo menos, curtiam na novela, no romance, né? Gostavam na história do livro. E sim a irreverência. No caso dos Estados Unidos, como eles não tiveram nada parecido com o nosso modernismo, com o movimento modernista aqui, o modernismo é entendido nos Estados Unidos um pouco como na América Hispânica. Na verdade, o realismo crítico, um realismo... a Catherine Ann Porter, uma coisa muito... Não tem... O John Steinbeck poderia ser um modernista, não é considerado modernista, não é e eles não têm a mesma irreverência do modernismo, essa irreverência em relação à cultura europeia. Ao contrário, os intelectuais de Nova York têm muita reverência pela cultura francesa. Aliás, eles gostariam de ser parisienses e não sabem que os parisienses gostariam de ser nova-iorquinos, né? Então tinha esse lado que eles ficavam fascinados. E o brasileiro gostaria de ser os dois, né? Esse desrespeito pela cultura europeia, a deglutição, o conceito, essa história da antropofagia, que é uma tradição da literatura brasileira a partir de 22. Um pouco, eu acho que isso é que fascinou os leitores lá nos Estados Unidos, pelo menos.
ainda hoje, o retorno que você tem é por causa da Amazônia, mas como é que é ainda hoje esse retorno que você tem? É a linguagem do livro, é o tema do livro? Eu acho que quando eu discuto, quando o Galvez está em pauta, ainda recentemente, no ano passado, eu fiz uma leitura do Galvez de uma livraria Barnes Noble. Eles têm um programa em Austin, no Texas. Eu estava como escritor residente lá na universidade e eles convidam autores e tem no andar de cima tem um espaço com umas cadeiras, umas 10, 15 cadeiras, e eles convidam por mala direta lá os leitores, os frequentadores ali daquela livraria, e convidam autores para fazer leitura de trechos e conversar. E eles escolheram o Galvez. Eu fui lá fazer Era uma experiência completamente nova, porque não era para público universitário, eram pessoas mesmo da cidade. Chamado leitor de livraria. Um leitor de livraria, gente comum. Eles escolheram? Eles pegam sugestões? Eles que decidiram. Pelo menos no Galvez, que eu saiba, eles decidiram lá, porque a gerente era fanática pelo livro. Ela tinha lido ainda na faculdade dela e gostava muito e resolveu incluir, sabendo que eu estava lá. Ela podia ter escolhido até outros livros, mas escolheu o Galvez. E a conversa girou muito em torno de literatura. O que menos Amazônia e mais literatura. O que não é muito comum em escritores latino-americanos falando no exterior, que eles puxam muito para um lado político. Então, a questão de meio ambiente, no caso da Amazônia, questões políticas, liberdade, essas coisas que sempre que autor latino-americano está viajando vem perguntar. Tanto que mas porque eles acham que o autor latino-americano não tem contribuição no diálogo. O Kurt Vonnegut Jr. disse uma vez que tinha muita inveja nossa. E nós ficamos assim surpresos. Como se tem inveja? Disse, não, porque vocês, onde chegam, perguntam quantas vezes vocês foram presos. E, para mim, quantos 1000 exemplares eu já vendi. Então, ele acha que deprecia a viagem, a vida literária dele. Eu gostaria de ter passado mais 2 vezes por uma cadeia. Escuta, falar em preso, você chegou a escrever parte do Galvez na cadeia? Aqui em São Paulo, foi isso? Eu estava escrevendo, aí anotei umas coisas. Aí. De que ano foi? 69. 69. Você começou com o Galvez como um A ideia roteiro, era fazer um filme. A ideia era fazer um filme, depois passou para o romance. Mas eu queria que você falasse para o telespectador aqui do Jogo de Ideias, contasse rapidamente a história do Galvez, que a gente está falando, mas, afinal de contas, esse livro conta que história, né? Eu estava pesquisando para um livro que depois eu escrevi, que chama A Expressão Amazonense, que é uma análise do processo cultural lá do Estado. E quando eu estava pesquisando a parte histórica, eu encontrei esse personagem, que é uma nota ao rodapé da história mesmo, do período da borracha. Provavelmente, o Galvez ele fazia parte de um número de agentes provocadores que a Espanha mandou pelo mundo, espalhou pelo mundo, para o Galvez real. O Luiz Galvez Rodrigues de Arias, que veio da Espanha para a Amazônia. Era a guerra da Espanha no final do século XIX. Houve a guerra hispano-americana, dos americanos invadiram Cuba, invadiram as Filipinas, e então os espanhóis, para se vingarem, mandaram esses agentes em regiões que os Estados Unidos tinham interesses econômicos ou políticos, que criavam denúncia, criavam um espírito anti-americano. Então, provavelmente, o Galvez foi para a Amazônia para criar um caso em relação ao Acre. Os americanos tinham assinado um protocolo com um grupo de empresários americanos, assinaram um protocolo com o governo acreano em que eles iam ocupar o Acre, a região hoje que é o Acre, transformando numa espécie de área livre de comércio. Eles teriam controle da alfândega por 150 anos, um tipo de enclave que era comum fazer na África. E o protocolo tinha sido assinado justamente no momento que o Galvez chega em Belém e faz a denúncia. Mas no meu romance, o romance é uma espécie de biografia do ciclo da borracha, né, de um dos ciclos econômicos do Brasil. Então é a história desse aventureiro espanhol que chega em Belém, fugido de Buenos Aires, onde ele namorou a filha de um latifundiário e desvirginou a moça, então os latifundiários resolvem matá-lo.
o irmão dele, porque depois ele mata a irmã, o irmão da moça num duelo, além disso. Então ele foge para o Brasil, vai parar na Amazônia e lá ele vai trabalhar no jornal, denuncia esse complô dos Estados Unidos de criar o chamado Bolivian Syndicate. Depois ele vai a Manaus, lá ele convence o governador do Amazonas a financiar uma tropa revolucionária para conquistar o Acre para o Brasil. E aí ele pega o dinheiro e contrata todas as coristas de um cancan que está se apresentando em Manaus, umas cantoras líricas arruinadas, uns poetas bêbados, né, todos os boêmios da cidade. Em vez de ele comprar armas, ele compra barris de vinho, garrafas de uísque e vai para o Acre, conquista o Acre e transforma se coroa, transforma o Acre num império, um império que passa o tempo todo em coma alcoólico, né, até ser deposto pela Marinha do Brasil. Né? Que história é essa? Primeiro de dois países, duas colônias, né? Uhum. Isso deve ter uma influência até hoje, você vai poder falar com isso. Mas que história é essa e como é que se desconstruiu aquele projeto? Olha, primeiro a ideia que a gente tem, em geral, é que os países da América nasceram já assim como são hoje. Né? Que os Estados Unidos é de costa a costa. Na verdade, esses países foram sendo também construídos, né? Ou desmontados, dependendo dos projetos. Né? O fato é que os portugueses eles tiveram duas administrações coloniais aqui na América do Sul. Eles tiveram uma ao norte, com capital primeiro em São Luís, depois em Belém, que foi descoberto em 1498 pelo Pinzón, um espanhol, e outra colônia que teve sede inicialmente em Salvador, depois no Rio de Janeiro, que chamava Vice-Reino do Brasil. Então eles tinham uma colônia que chamava Grão-Pará e Rio Negro, ao norte, com capital em Belém, e outra colônia chamada Vice-Reino do Brasil, com capital no Rio de Janeiro, e que se desenvolveram de formas distintas, como era natural. Provavelmente não foi uma decisão política de Portugal fazer essa divisão, foi uma questão uma questão tecnológica da navegação. O Brasil, ali no Cabo Branco, porque o Grão-Pará ia até o que é hoje o Rio Grande do Norte, em uma parte do Ceará. No Cabo Branco, na parte mais ocidental do Brasil, há uma divisão de correntes. Então, para você, na época da navegação à vela, para você ir do Rio de Janeiro para Lisboa, você tinha que ir até a costa, praticamente a costa da África, depois subir. Você não podia ir costeando o Brasil com navegação à vela quando chegava o navio era desviado, não tinha condições técnicas. E a mesma coisa no norte, do norte para o sul. Uma ligação do Rio de Janeiro com Lisboa levava até 4 meses para chegar, enquanto uma viagem de Belém para Lisboa levava 35 dias, era bem mais perto. Então eles criaram essas duas administrações. Primeiro foi uma questão de senso prático mesmo, os portugueses sempre foram muito práticos. E ocorre que essa divisão acabou criando diferenças culturais, políticas e econômicas, pelas opções de cada uma dessas colônias.